Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo. Primeiro eu venho pedir desculpa, minha voz está um pouco anasalada porque eu estou gripado, mas enfim. Hoje eu venho apresentar sobre a análise comparativa de modelo de detecção para séries temporais, circundando sobre motifs e discords aplicados em dados de MIT-DB. Meu nome é Hélio, faço disciplina de séries temporais com o professor Eduardo Alzahara. Aqui está um breve sumário dos pontos que vão ser abordados ao longo do trabalho: introdução, referencial, métodos, avaliações e discussões finais. Inicialmente, no contexto de motivação, vem falar sobre a importância do coração e do ritmo cardíaco, né? O coração, de maneira geral, é um órgão essencial que bombeia o sangue. Ele mantém um ritmo regular, coordenando os pulsos elétricos sobre o corpo. A arritmia cardíaca, ela é irregularidade nos impulsos que objetivam essa arritmia. Pode comprometer a distribuição eficiente do oxigênio ao longo do corpo. Então, de certa forma, é importante esse monitoramento e essa análise contínua via sinais eletrocardiográficos para esse monitoramento. Então, cabe também alguns desafios para poder tratar essas informações, esses dados, oriundos das análises, quanto a ruídos e essa alta variabilidade dos dados em função dos batimentos cardíacos. De certa forma, também tem-se uma oportunidade de identificação desses padrões recorrentes e aplicações de técnicas de série temporal, tal como motif ou discord. E, por fim, vou falar um pouco sobre essa abordagem computacional, a utilização de algumas linguagens, especificamente o R, integração de técnicas de pré-processamento para poder validar esses dados de arritmia cardíaca. Como objetivo do trabalho, basicamente desenvolvimento uma metodologia baseada em técnicas de motif e discord, aplicação desses dados de arritmia, dados cardíacos coletados em fontes disponíveis da internet, visualização, pré-processamento de dados e implementação de alguns algoritmos, alguns modelos estruturados pelas bibliotecas disponibilizadas no R e algumas ferramentas, inclusive, para poder manipular esses dados e aplicar algumas técnicas que vai ajudar a predizer e detectar as informações desses eventos nessa série de arritmia. Contribuição específica, eu vou tentar aplicar uma metodologia um pouco inovadora para os dados de eletrocardiograma. Impacto desses processamentos de sinais de maneira vital na saúde. Também foi implementada uma visualização interativa, eu tentei representar as coisas um pouco no HTML, que fica mais fácil de manipular e iterar, né? Os dados ao longo do tempo. Como fundamento teórico nessa análise em séries temporais, teve a análise, a modelagem para identificar esses padrões, essas estruturas, sazonalidades, compreensão da evolução das variáveis ao longo do tempo, como que isso se dá nessa série temporal. Algumas aplicações práticas que pode ser utilizada em várias áreas, como economia, meteorologia, biomédica, e de modo mais específico no contexto de intervenção médica, avaliando os batimentos cardíacos para prevenir algum tipo de complicação. E identificação também de padrão detalhado que pode auxiliar na intervenção médica de maneira rápida ou clínica. Eu vou falar um pouco de definição de discord, de motif, alguns outros pontos importantes. Basicamente, um motif é um padrão recorrente, subsequentes que se repete com alta similaridade dentro de uma série temporal. Já o discord são subsequentes comportamentos que significativamente diferem dos outros ao longo dessa série. Eles funcionam como outlier, como se fosse um ponto fora da curva, apresentando uma discrepância, uma distância notável dentro dessa série temporal. Para isso, então, é importante esse processo de identificação, essa extração, segmentação dos dados da série, calcular algumas medidas que podem ajudar a identificar essas variações, né, ao longo da série, comparar as informações, esses modelos, para
conseguir destacar de alguma forma esses padrões ao longo da série temporal, evidenciar anomalia ou alguns eventos que podem indicar alguma mudança ou perturbação ao longo da série. E de alguma forma tentar aplicar isso aos dados de eletrocardiograma para poder detectar as informações de arritmia ou qualquer um que seja evento relacionado ao coração. Basicamente, eu apliquei uma grid, né, de transformação de dados de pré-processamento. Basicamente, eu utilizei alguns métodos já conhecidos aí na literatura, tal como normalização desses sinais, alguns ajustes de suavização para poder me ajudar a avaliar esses dados temporais, algumas transformações temporais também, e avaliar um pouco o impacto de cada aplicação de pré-processamento nesse modelo. Como impacto, né, eu tive técnicas que potencializaram essa capacidade no modelo de detecção de eventos. Foi evidenciado também padrões anômalos que poderiam ser mascarados pela variabilidade de sinais brutos. E também no final meio que comparei a utilização desses dados de pré-processamento aplicados aos modelos para conseguir evidenciar quais foram os resultados mais satisfatórios dentre essa problemática da detecção. Então aí segue um exemplo, né, de uma série temporal e algumas métricas de normalização de pré-processamento que são aplicadas e como que a técnica de pré-processamento impacta na visualização de dados, como que ela consegue de fato padronizar as informações dentro de uma técnica específica. Aí temos 4 aplicações diferentes nas quais ela transforma os dados de acordo com cada necessidade. No fluxo de pré-processamento, teve a parte de preparação dos dados, né, de modelagem dessas séries temporais. Foram aplicadas algumas técnicas de transformações, como eu tinha dito, e como objetivo geral é detectar as extrações, detectar detectar os eventos dentro da série temporal de arritmia cardíaca e de alguma forma com essas detecções deixar de uma maneira mais interativa para que a pessoa possa manipular. Agora falando um pouco sobre os hiperparâmetros nesses modelos de detecção. São utilizados informações como janela de análise e quantidade de evento, alguns métodos que variam para cada aplicação e o impacto dessas análises no modelo. Então, o que eu fiz para detectar essas janelas? Basicamente, eu peguei o range, eu dividi meu data frame de informação em grupos, nos quais eu separava o intervalo do mínimo e do máximo e dividia eles em um valor, por exemplo, 6. Então, eu tinha 6 grupos com informações de dados que cabiam nesses grupos, nesses agrupamentos. Aí, de certa forma, eu retornei isso para um plot, aí ele me deu vários pontos e dentre esses conjuntos de pontos dentro dos agrupamentos eu peguei os maiores valores, porque representava como se fosse o ciclo de cada de batimento, né? Aí, com essa diferença dos maiores valores, basicamente eu fiz uma média para conseguir estipular essa janela que é passada como hiperparâmetro dentro dos modelos. Ou seja, após essa segmentação dos dados em grupo, dessa relevância de qual o maior valor entre cada pequeno grupo e a diferença deles, eu peguei a média para poder me ajudar a argumentar sobre qual o melhor valor aplicar em cada modelo. Então, aí na imagem está a representação de como isso foi feito para a primeira série temporal e também para a segunda, basicamente utilizando a mesma técnica. Já a parte do evento, cada série temporal tem uma quantidade de eventos, nesse caso é só uma, e nesse outro caso são 3. Mas, por limitação do modelo, nesse caso de uma aplicação, eu tive que passar como argumento no modelo que foram no mínimo 3, senão os modelos não seriam executados. Então, para os resultados dessa primeira base de dados,
MIT DB100 vão ter pelo menos 3 pontos nas representações. Aí está mais ou menos um fluxo de como que tudo foi feito. Basicamente eu extraio as informações, defino os hiperparâmetros, aplico o pré-processamento, faço um loop nas grids, né, de processamento, aplico outro loop para cada modelo, ajusto o modelo, faço predict, detecto e gero plots representativos para cada aplicação. Agora um pouco falando sobre a base de dados do primeiro modelo, MIT DB100. Aí está mostrando o modelo Harbinger com pré-processamento NGMinMax. Ele não teve nenhum resultado, então não foi satisfatório. Já esse segundo é um pouco parecido com o primeiro, mas essa configuração tem uma combinação de alguns métodos diferentes e foi identificado alguns padrões adaptativos. Embora essa previsão tenha sido destacada, já teve algum tipo de resultado, a presença desses falsos positivos é evidente, tendo que nenhuma bolinha roxa na representação está sobressalente ao risco vermelho. Nessa representação, mesma coisa, os resultados foram bem parecidos com o anterior. Estou passando o slide para poder comparar. Basicamente a mesma detecção. Já utilizando a técnica de diferenciação, teve um resultado um pouco melhor, um pouco mais aproximado, mesmo assim não tão satisfatório. Essa diferenciação ela enfatiza transições rápidas, né? E resultou em detecção um pouco mais próxima do que a real, mas a precisão ainda não é o que eu requeria para o modelo. Aí já tem um caso de sucesso, como eu tinha dito, teve 3 predições, uma delas em cima do modelo, então a gente pode dizer que a aplicação de outlier para esse modelo ele foi satisfatória. Um outro exemplo também para um modelo de Discord utilizando o método Stamp, também aplicando a técnica de pré-processamento de outlier, também teve um outro resultado satisfatório. Agora mudando um pouco a página para o segundo tipo de dados, né, MIT DB102, foi aplicado algumas outras técnicas também, mas como pode ser visto, não teve um resultado tão satisfatório, pois as bolinhas roxas não estavam sobressalentes ao xizinho vermelho. Aqui também está um outro exemplo de um resultado não tão satisfatório. Teve um excesso de detecções, classificado majoritariamente como falsos. Esses resultados têm uma acurácia bastante baixa e não são, do ponto de vista preditivo, não tem influência para o modelo. Então, eu consegui detectar para esse caso, mas eu não tive resultado. Aqui está um outro exemplo de extrapolação. Teve diversas detecções ao longo do modelo. Também não é satisfatório. Isso aqui diria, de uma maneira mais leiga, que todos esses pontos seriam apontamentos de arritmia, só que isso não foi verdade. Para alguns casos das diversas detecções, conseguiu coincidir com a vermelha, mas de alguma forma não foi tão satisfatória. Aqui já está um exemplo um pouco mais satisfatório, onde eu tenho 5 previsões, 5 detecções, 4 detecções, das 4, 2 estão casando um pouco com o que ocorreu dentro do evento. Então, para aplicação desse método HDIS-MP, utilizando o método Stomp e essa técnica de pré-processamento Slide Window Minimax, eu tive um resultado um pouco satisfatório, conseguindo achar resultado um pouco mais efetivo quanto do ponto de vista preditivo. Por outro lado também, eu acho que esse modelo foi o que mais se aproximou dos resultados, aplicando o método HDIS MP Scrimp com técnicas de diferenciação. Eu tive 3 eventos, coincidiram entre aspas, mas com uma certa defasagem. Isso indica que talvez se aplicasse algum outro pré-processamento, alguma outra técnica para poder validar esses hiperparâmetros, talvez eu conseguisse ajustar essas detecções nos pontos específicos. De maneira conclusiva, para o MIT DB100, esse uso de diferenciação e os ajustes de outlier aproximaram os eventos detectados dos targets.
Teve algumas limitações de modelos, né, que não tiveram resultados. De maneira geral, o Habiger não retornou motifs e discordes para as duas aplicações, as duas bases, as duas séries temporais, né, as duas bases de dados. Então, mesmo aplicando outros tratamentos, não foi satisfatório. O método HDism PairScript com tratamento anomalia normalization também não representou resultados satisfatórios para esse tipo de aplicação. E especialmente esse cenário para essa base de dados foi aplicado só discords. Para a segunda abordagem, para os modelos do tipo Discord tiveram resultados superiores ao Motif. Basicamente, o Motif teve diversas predições com falsos positivos, e os Discord para a segunda base de dados foi mais efetivo. Também teve configurações e tratamentos que representaram resultados mais positivos, né? Com alta precisão e baixa incidência de falsos positivos, que do ponto de vista preditivo é super importante. E de maneira geral também a gente pode destacar que o efeito da normalização local e técnicas de diferenciação combinam, melhoraram, né, significativamente essas detecções comparadas a outras formas de tratamento. Então é possível avaliar que aplicando alguns tipos de modelos e alguns tipos de tratamentos a gente consegue alcançar esses resultados dessas detecções que poderiam auxiliar de maneira clínica, né, a avaliação de casos de pessoas com problema de arritmia. Daqui algumas considerações finais, que a seleção e o ajuste criterioso dos métodos e parâmetros são essenciais para garantir essas detecções de maneira consistente e precisa. Os resultados sugerem que para essas análises de arritmia, para esse tipo de base de dados que foi utilizado, a estratégia Discord oferece maior efetividade comparado com o Motif. Então, para essa aplicação, o Discord ele é mais importante para poder avaliar. E de maneira geral foi isso. Está aqui algumas referências que foram utilizadas ao longo do meu projeto. E é isso. Muito obrigado. Quero agradecer a todos aí pela atenção.